oportunidade de estar na aula aí pelo menos pode assistir depois. A gente vai falar, o meu áudio tá bem, tá bom aí, a altura, tudo, tá tranquilo? O vídeo também vocês estão vendo. Eu queria fazer um comentário para vocês. Eu coloquei uma tabela lá, uma tabela aí das unidades de medida de pressão, que depois vocês vão utilizar no exercício. Então seria interessante que vocês, né, baixassem essa tabela aí para fazer os. É o modo mais simplificado de fazer a conversão de unidades de pressão, tá? Então depois vocês podem baixar, imprimir, não sei, essa tabela aí que vem junto com os slides aí. Bom, então vamos começar aí. A gente vai falar sobre medidas de pressão, tá? Medição da pressão. Eu entendo que você já tenha tido essa disciplina um pouco na parte de física, então a primeira parte aqui eu vou fazer mais uma revisão aí dos conceitos, tá? Que vai ser importante para a gente fazer os exercícios mais para frente. E para entender os instrumentos de medição. Deixa eu ver o Kevin está digitando aqui, vamos ver o que ele... Ah, então tá bom. Então tá bom, a gente vai ver então uma parte aí Legal que você ter comentado isso. Porque aí eu já vou um pouco mais devagar. Se não fosse uma revisão, eu colocaria, seria mais rápido. Mas assim como a gente está introduzindo o conceito aí da medição de pressão, eu vou mais suave aí, tá bom? Qualquer coisa, vocês interrompam, perguntem no chat, tá ok? Isso, força sobre área, tá certo? Ou ela pode ser a densidade de um líquido vezes a gravidade vezes a altura do líquido também, tá? Isso, vocês viram mecânica, joia, muito bom. Então vamos lá. Então a primeira parte seria hidrostática, tá? Que estuda os líquidos em repouso, tá certo? Bem como as forças que são aplicadas nesses corpos neles submersos. Então o primeiro conceito é de fluido, tá? Fluido se dedica aí aos sólidos, não aos sólidos, aos líquidos e aos gasosos, tá? Então, primeiro conceito aí, tá certo? A gente sabe que a densidade de um corpo, tá certo? É a massa sobre o volume do corpo, sendo que a massa é em quilos ou gramas e o volume a gente sabe que é metros cúbicos, centímetros cúbicos, litros, tá? Então a densidade do corpo. Então, a densidade do corpo vai depender do volume, né? Do corpo, do objeto, para mim calcular a densidade. A massa específica já está relacionado com a substância, tá certo? Então, por exemplo, eu tenho um material alumínio aí, tá certo? Quanto de alumínio eu tenho um determinado volume. Então, eu vou ter a massa específica do volume, do objeto, tá? Da substância. Então, os dois são a mesma grandeza? São, porque são quilos por litros ou metros cúbicos aí, tá ok? Então, se eu vou ter um volume, né, eu vou calcular, se ele for um paralelograma, ele vai ser base
área da base vezes a altura, né, que seria o A vezes B vezes o C, eu vou ter a altura, o volume do objeto, tá certo? Se for um cilindro, né, vai ser a área da base, que é o πr quadrado, vezes a altura, tá? Aí, para mim calcular a densidade, só recapitulando. Se for uma esfera, tá? É 4 terços, aí já seria o volume, né? Volume 4 terços de πr ao cubo, tá? Só para a gente recordar. Aí, densidade ou massa específica, tá? A densidade, como eu falei para vocês, é em relação ao objeto, e a massa específica em relação à substância, tá certo? Então, por exemplo, objetos ocos, né? Eles vão ter uma densidade, uma massa específica diferente, tá certo? A gente vai vou colocar um exemplo, vocês vão entender. Nesse caso, a densidade leva em consideração o volume completo, tá certo? E a massa específica, apenas a parte que contém a substância. Esses slides já estão no muro, tá? Então, por exemplo, a densidade da água é 1, né, vezes 10 a terceira, 1000 quilos por metro cúbico, ou 1 grama por centímetro cúbico, ou 1 quilo por 1 litro, tá certo? Aí, para líquidos e corpos maciços, não há distinção entre densidade e massa específica. Os dois são o mesmo, tá certo? Então, vamos ver um exemplo aqui, tá certo? O corpo abaixo possui uma massa de 2.000 gramas. Determine sua densidade e sua massa específica, tá certo? Do material que o constitui. Então, aqui o que acontece? O material está em cinza, tá certo? É um material oco, tá certo? Então, o que está em branco aqui, ele é oco. Então, vamos, como é que a gente calcularia a densidade do objeto? A massa, que a gente já mediu, pesou, é 2.000 gramas, tá certo? Por volume, tá certo? O volume total, o volume externo, tá certo? Mais o volume interno. Então, 400 mais 100, 500. Então, a densidade seria o quê? 4 gramas por centímetro cúbico, tá certo? E a massa específica? A massa específica também é a massa, tá certo? Só que só sobre a substância, seria aqui 400 centímetros cúbicos, tá certo? Então, esse objeto aqui, ele teria uma massa específica de 5 gramas por centímetros cúbicos, e uma densidade de 4, porque ele é oco, tá certo? Então, o que está relacionado à densidade é o volume total, e a massa específica é só o volume do corpo do objeto, tá ok? O Kevin está perguntando aqui, vamos ver se eu vi, tem mais alguma pergunta aqui. Isso, é o conjunto inteiro. Enquanto a massa específica é a massa somente da substância. Exatamente isso aí. Correto. Tá? É bom exemplificar porque aí a gente já esclarece o que é o conceito de um e de outro. Então vamos lá. Então aí a gente sabe, né, a relação entre as unidades. A gente sabe que a gente já viu lá, né, no começo lá que um metro é 100 centímetros, 100 centímetros, 1 centímetro 10 a menos 2 metros, né? A gente já viu aí as unidades aí, tá certo? Então a gente viu que a massa específica da água é 1, que é 1 grama por centímetro cúbico. Do ar, ele é muito mais baixo, né? Quer dizer que eu tenho menos massa por volume, né? Que é 0,013, certo? O mercúrio, tá? É um metal líquido que tem a densidade de 13 vezes a densidade da água, tá certo? Então, se eu pegar o mesmo volume, tá certo? A densidade vai ser 13 vezes maior. E do corpo humano, tá certo? Como a gente tem 80% de água, né? E o resto é a parte mais de outras substâncias aí, é 1,07, é um pouco maior que a da água, certo? A densidade do corpo humano aí.
Então, aqui é só para a gente ter algumas referências, né? Das massas específicas aí das substâncias. Então, vocês já tinham visto, né? A pressão vai ser força sobre a área, né? Só que a força perpendicular, né? Tá certo? Não. Então, é a força Y sobre a área, né? Força perpendicular à área. A unidade a gente já viu que é newtons por metro quadrado, que dá pascal, tá certo? Mas eu tenho outras unidades também. kgf por centímetros quadrados, atmosfera, centímetros kg, tá certo? Então, eu tenho outras unidades de pressão. Então, a gente tem o conceito da pressão atmosférica, né? Que é a pressão exercida pelo ar ao nível do mar, tá certo? Que é de uma atmosfera, que dá igual a 76 centímetros de Hg, tá certo? Então, ou uma TM, né? Que seria 1,013 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado, que é o pascal aqui. Então, as três unidades da pressão atmosférica. Então, aqui vocês já viram, acho que só voltando novamente, né? O que é a pressão aqui? A pressão nesse ponto é a mesma que a coluna de mercúrio, tá certo? Então, o que é? Os 76 centímetros de Hg, tá certo? É a pressão que o ar está fazendo sobre o líquido aqui, do mercúrio, tá certo? Então, ele mantendo essa coluna de 76 centímetros, ele equaliza a pressão. Então, a pressão, né, no ponto X e nesse... Opa, cadê meu? Aqui. Nesse ponto e nesse ponto, ela é a mesma. Tá no mesmo nível, é a mesma. Então, a pressão está equalizada. Tá certo? Por isso que é os 76 milímetros de Hg. Quanto eu tenho da coluna de mercúrio. Então, a gente sabe que a pressão, né, é a quantidade de massa de ar que tem, né, sobre a superfície. Então, quanto maior a altitude, menos quantidade de massa de ar a gente vai ter, certo? E menos, então a pressão vai ser menor, tá certo? Ela é 760 ao nível do mar, e conforme a gente vai subindo, ela vai diminuindo, tá certo? Quanto maior a altitude, certo? Menor a pressão, bem menor a pressão atmosférica. Tem um exemplo até bem interessante do futebol, quem gosta aí do futebol. Às vezes o time vai jogar no Equador, vai jogar na Colômbia, que tem altas altitudes. O que acontece? Tem menos massa de ar, tá certo? Então, menos oxigênio. O oxigênio tem um percentual, né, a maior parte é nitrogênio, né, que é um gás inerte, e eu tenho uma pequena parte de oxigênio. Então, eu tenho muito menos massa, certo? Então, normalmente eles têm mais dificuldade de jogar nesses ambientes com alta altitude devido a eu tenho menos massa de ar, né? E menos concentração de oxigênio. Deixa eu me perguntar aqui. Isso, exatamente. Tem também a ver com a temperatura de ebulição da água, certo? Ele tem menos pressão, então o que vai acontecer? É, a temperatura que a água vai ferver, certo? Seria 100 graus a nível do mar, certo? Por exemplo, seria 98, menos que 100, conforme a altitude, tá certo? Também influencia isso.
tá? Influenciando a temperatura da ebulição da água, sim. Então, agora a gente estendendo o conceito de pressão, né, que a gente sabe que é força sobre a área. Então, a pressão exercida por um líquido é a coluna desse líquido vezes a densidade, né? Densidade ou massa específica, né? Massa específica aqui. É que quando a densidade e a massa específica são a mesma, a gente tanto faz falar um ou outro. Quando, por exemplo, o líquido ele é totalmente, é, vamos dizer assim, ele não tem a parte oca, né? Então, quando eu estou falando de densidade, eu estou falando de massa específica, né? Então, que exerce a pressão. Então, a pressão é medida pela densidade, né, ou massa específica, vezes o G, vezes a gravidade, vezes a altura da coluna, tá certo? Do líquido. Então, por exemplo, quanto maior a altura, maior a pressão, tá certo? Então, o cálculo da pressão aqui, da pressão hidrostática, é μGH, massa específica, gravidade vezes a altura. Então, a pressão aqui no fundo, tá certo? A pressão ela é maior do que a metade do reservatório, tá certo? E a pressão em cima, tá? Seria zero ou a pressão atmosférica. Aí a gente vai ver o que é pressão absoluta e pressão relativa, tá certo? Quando eu tiro uma diferença de pressão, eu só levo em conta a pressão relativa, tá certo? Porque eu subtraio a temperatura atmosférica, pressão atmosférica dos dois, entendeu? Então a diferença de pressão, por exemplo, de um ponto para outro, tá certo? Eu ignoro a pressão atmosférica, mas vamos ver mais à frente. Então, a variação de pressão é exercida por um líquido. A gente pode fazer um teste quando a gente fura uma garrafa uma garrafa PET de água, tá certo? Que aqui embaixo eu vou ter o quê? Maior, tá certo? Velocidade de saída. Por quê? Porque tem uma pressão maior, tá certo? E, e outro exemplo que a gente tem aqui é que, por exemplo, se eu tiver líquidos diferentes, aí eu vou ter o cálculo da pressão vai ser conforme a densidade do líquido. Por exemplo, eu tenho água e óleo, que são emissíveis, né? Eles não se misturam, tá certo? O óleo, por ele ter uma densidade menor, ele vai ficar em cima, tá certo? E a água vai ficar embaixo, porque ela é mais pesada. Então, o que que acontece? Se eu for calcular a pressão no fundo desse reservatório aqui, eu vou ter que levar em conta a densidade da água, a gravidade e a altura que eu tenho de água. E aqui, diferentemente, eu vou ter que ter a densidade do óleo, a gravidade vezes a altura da coluna de óleo. Tá certo? Então, a pressão total no fundo aqui, tá certo? Do reservatório. Eu vou fazer essa conta separando as densidades aqui. Então, vamos lá. Aqui o valor da pressão atmosférica, como eu falei para vocês, é 76 centímetros de Hg, né? E conforme a altitude, ela vai diminuindo. A gente já falou sobre isso, né? Então, aqui, depois, se tiverem alguma dúvida aqui, a gente pode... outro ponto, pressão total absoluta, que seria a pressão, por exemplo, total que está sendo nesse reservatório, que seria a pressão atmosférica mais o μGH. Certo? Então, a pressão no fundo aqui é a pressão que exerce a pressão atmosférica mais a altura do líquido. Tá certo? Então, a pressão absoluta, eu sempre conto com a pressão atmosférica. Eu somo a pressão atmosférica mais a coluna do líquido. Tá certo? Então, eu tenho a pressão medida, tá? Eu vou ter a pressão manométrica, que a pressão manométrica não leva em conta a pressão atmosférica, tá certo? Que é aquela parte, como se a pressão atmosférica fosse zero, tá certo? Eu tenho a pressão absoluta, que ela vai contar, tá certo? A pressão atmosférica mais a pressão manométrica, vai ser a pressão medida.
certo? Eu tenho uma pressão negativa, que é o vácuo, né? Que é o vácuo também, que a gente chama de pressão negativa, tá certo? Então essas são as nossas referências aí, pressão absoluta, pressão relativa negativa, que é o vácuo, a positiva e a manométrica, tá certo? E a pressão atmosférica é a nossa referência aí. Querem fazer uma pergunta? Então vamos continuar. Aqui é só um segundo desenho, tá? Só para a gente ficar mais claro aqui, né? Da pressão absoluta, que eu vou ter a pressão atmosférica, que eu já parto do zero absoluto, então eu vou ter aqui uma atmosfera, tá certo? Mais a pressão do líquido aqui. Então, a pressão absoluta vai ser só retomando. Pressão atmosférica mais μgH. E na pressão relativa, a pressão atmosférica a gente põe como zero, certo? Então, pressão positiva, certo? Vai ser a pressão manométrica e a pressão negativa vai ser o vácuo. Tá certo? Aqui é só um outro desenho um pouco mais. Então, pessoal, se eu tiver, por exemplo, aqui um reservatório, né? Um reservatório aqui. Por exemplo, a diferença de pressão entre dois pontos. Vamos no primeiro exemplo aqui. Dois pontos. Eu tenho PA e PB nesse ponto e nesse ponto. Então, a diferença de pressão vai ser o quê? Então, Mi, se for um líquido só, né? Vai ser Mi menos 2, o G é para os dois. Então, a diferença, eu faço só o menos aqui e fica o quê? Delta P é igual a Mi G vezes delta H. Tá certo? Tá ok? Então, a pressão vai ser sempre a variação de altura. Nesse ponto, por exemplo, tem uma caixa aqui, né? A pressão daqui em relação daqui. Vai ser sempre a diferença de altura. Tá certo? Vai ser altura no sentido vertical, tá certo? Sempre na vertical. Coeficiente Y aqui, tá certo? Não tem inclinação aqui, não tem o componente X, tá? Esse só tem o componente Y. Por isso que tem o paradoxo do que a gente chama de paradoxo hidrostático. Independente do volume, do formato do objeto, a pressão vai ser relacionada com a altura no plano, tá? No plano vertical aqui, tá certo? As linhas no mesmo plano horizontal, elas vão ter a mesma pressão, independente do formato do objeto. Então, por exemplo, se daqui está 1 metro, esse aqui está 1 metro reta, esse tem a mesma pressão nesse ponto. Esse tem a mesma pressão nesse ponto. Ah, esse aqui é um desenho diferente, tá? Você colocar um chuveiro, você deve considerar a altura. Essa altura para o chuveiro ter uma pressão boa. Exatamente, vai ser a altura da saída do chuveiro, tá? A altura vertical aqui, certo? Essa é a altura vertical. Essa é a quantidade da altura da caixa d'água, certo? Mais a altura que desce o cano. Então, por exemplo, se o chuveiro estiver nesse ponto aqui, vai ser até esse ponto, certo? Ah, o cano desceu e depois subiu. Ó, voltou a pressão nesse ponto. Tá? Por exemplo, se eu tenho um cano de descida, a caixa d'água aqui, um cano de descida. Aí tem um registro aqui. Aí o chuveiro está nesse ponto. Vai ser a mesma pressão dessa altura aqui. E a diferença vai ser essa em relação à caixa. Tá certo? Então é sempre no nível, independente do formato do objeto, ou do tubo, ou da tubulação. Tá certo? Tubulação tem a ver com vazão, o tamanho da tubulação, mas com pressão não. Tá certo? Que é uma outra coisa que a gente vai ver depois. Vazão a gente vai trabalhar depois. Mas vamos ver pressão primeiro. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tiver uma mistura aqui, ó, líquidos immiscíveis, tá certo? O mercúrio é um metal líquido, tá certo? A temperatura ambiente. Então,
ele vai ter uma densidade maior, ele vai ficar no fundo. A água vai ter uma densidade intermediária e o óleo, tá certo? Então, nesse ponto, se eu tenho o mesmo líquido, certo? A minha pressão é a mesma, no ponto A e no ponto B, certo? Aqui, se eu tiver um outro líquido aqui, ó, tá certo? Então, a pressão nesse ponto aqui vai ser o quê? μgH1, tá certo? E aqui vai ser o quê? μgH2. Se a gente fizer uma comparação, a altura de H1 em relação a H2 vai ser a densidade do 2 em relação à densidade do 1, tá? Porque o ponto B e o ponto A estão no mesmo ponto, certo? Então, a pressão exercida sobre ele é a mesma. Tudo bem? Vocês entenderam aqui? Isso aqui é importante a gente ter esse conceito aí. Então, qual é mais denso aqui? Eu olhando aqui, vai ser o líquido a linha, ou vai ser o líquido azul aqui ou cinza? Qual que é mais denso? Pode chutar. O cinza, exatamente, com certeza. Por quê? Uma menor coluna, menor altura de água, ele tem a mesma pressão, tá certo? De uma coluna maior, tá? Ele está equalizado aqui. Então, essa altura aqui, ela tem a mesma pressão dessa coluna maior aqui. Então, significa que aqui é mais denso, tá certo? Então, sempre trabalhando no conceito do P é igual a μgH, ok? Então, a gente tem outro teorema de Pascal aqui também, falando da pressão. Então, a pressão nesse ponto, né, como é um líquido aqui, né, a pressão nesse ponto é a mesma exercida sobre o mesmo ponto, a mesma altura. Então, como pressão é força sobre área, então a pressão, como é igual na mesma altura, eu vou ter o quê? A força de 1 dividido pela área é igual a força de 2 dividido pela área 2. Tá certo? Tudo bem? A aplicação da prensa hidráulica, tá certo? Eu vou acumulando força aqui, tá certo? Um compressor, alguma coisa aqui, e eu consigo multiplicar a força aqui, tá certo? Deixa eu ver o que ele está digitando aqui, vamos ver a pergunta. Então, a pressão em F2... Não, a pressão é a mesma. A força que é diferente, tá? Por causa das áreas diferentes, tá certo? As forças são diferentes, a pressão é a mesma, tá? A pressão no ponto 2 e no ponto 1 é a mesma. O que vai diferenciar é a força que está sendo aplicada, tá certo? É a força que está sendo aplicada aqui. As forças vão mudar, por quê? Porque muda as áreas, tá certo? Mas a pressão é a mesma, nesse ponto e nesse, tá? O que vai variar é a força. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, de conceito, pessoal, da parte de hidrostática é basicamente isso aí, tá certo? Aqui eu vou deixar alguns exercícios para vocês, tá certo? Por exemplo, a densidade da glicerina tem um valor de 1,26 gramas por centímetro cúbico. Calcule o peso 2 litros de glicerina. Então a gente sabe que a densidade é massa sobre volume. Aí a gente vai calcular
A gente sabe a densidade, sabe o volume e vai achar a massa, certo? Aqui eu tenho dois líquidos que eu vou misturar os dois líquidos, tá certo? Esses exercícios, pessoal, é só para vocês treinarem, eles já têm resposta, tá? Eles vão estar aqui, eles têm resposta. Então é só para vocês treinarem, para fazer na lista de exercícios que tem no Moodle lá, tá certo? Os exercícios estão com resposta. Quem quiser fazer em casa aí, eles vão estar já com as respostas no slide, tá certo? É mais para treinar para os outros exercícios aí, tá? Estão tudo com resposta aí. O que eu queria passar só para vocês é sobre a tabela, tá certo? A tabela. Aqui o que acontece? A gente aprendeu no bimestres anteriores aí para fazer a conversão, tá? De várias unidades de grandeza. Só que o que acontece? Eu, por exemplo, eu vou pegar um manômetro que está medindo em bar, tá certo? Eu vou querer de kgf para centímetro quadrado, tá certo? O técnico não vai pegar lá, ficar fazendo a conversão, usando, né, fazendo aquela conversão toda, tudo. A gente vai usar uma tabela. Então, essa tabela a gente vem no X aqui, cadê não? Tem minha setinha aqui, ó. A gente vem no X e vê a unidade que está, tá certo? Por exemplo, metros de coluna, milímetros de coluna de água, certo? Então, eu venho no X, aí eu vou achar até a unidade que eu quero, por exemplo, o bar. Eu vou pegar esse fator que está aqui e vou multiplicar para mim chegar aqui nessa grandeza aqui, tá certo? Então, por exemplo, converter 15 PSI para bar. Então, eu venho no PSI aqui. É que a minha figura não está muito boa aqui, tá certo? Para caber na tela que eu coloquei desse tamanho aqui, mas no que vocês vão ter, a tabela de vocês vai estar bem visível lá. Então vocês vêm na unidade aqui, tá? PSI. Vamos ver lá. PSI, tá aqui, ó. PSI, certo? Vamos mudar para bar, PSI para bar. Aí vocês vêm no PSI até chegar no bar, certo? Aí deu o que o valor? 0,068948. Aí vocês vão multiplicar, sempre multiplicar. Então, o fator de conversão, vocês vão multiplicar 15 PSI vezes 0,68948 para achar 1,03 bar. Tá certo? Então, essa tabela de conversão, tá certo? Vocês vão usar a partir de agora. Tá certo? Então, a gente não vai fazer mais conversão, ver na unidade lá, o numerador, denominador, nada. Você vai usar a tabela direto. Tá certo? Então, aqui tem uns exemplos, tá? Para vocês treinarem aqui, usando a tabela. E na lista de exercícios vai ter também um exercício aí, tá ok? Pessoal, perguntas, que eu vou entrar nos instrumentos agora, tá certo? Perguntas, dúvidas? Acho que quando for fazer exercício vocês vão ter mais dúvidas aí, né? Aí eu vou deixar o começo da próxima aula para a gente tirar dúvidas, tá? Sobre os exercícios aí, tá certo? Mas procurem fazer esses 4 primeiros aqui sem olhar no resultado e depois chequem o resultado aí, tá? E vocês já vão dar uma noção para vocês dos próximos exercícios aí. Então eu vou passar para a parte 2 da aula, tá certo? Só um minutinho. Todo mundo tá vendo aí? Então, beleza.
Então, beleza. Então, a gente vai falar sobre medida de pressão, agora voltada para os instrumentos, tá? Quais instrumentos que a gente tem de medida de pressão? Então, conhecer o princípio de funcionamento dos medidores de pressão, conhecer as características dos sensores e saber conhecer e selecionar os sensores e transmissores de pressão. Então, a gente viu aí, né, que a importância da medida de pressão, tá? Vai ver a importância do dispositivo de medida, aquele de coluna do líquido, né? Que é o visual, o manômetro de tubo, de Bourdon, os sensores aí de pressão capacitivos, indutivos, piso resistivo e piso elétrico, tá? E por último aí os manômetros aí. Então, a medida de pressão, a gente já viu as unidades, né? O que a gente pode medir a partir dela. E nessa ela sendo apresentados, né, os elementos que constituem os sensores. Então, o instrumento para medir a pressão é o manômetro, né, o nome técnico dele é manômetro. E pode ter vários elementos sensíveis utilizados aí por transmissores e controladores, tá? Então, ele faz parte aí daquele processo de controle que a gente já viu anteriormente. Então, vamos apresentar os principais elementos. A coluna do líquido seria o mais simples, né, o deslocamento de um líquido em função da pressão aplicada numa das extremidades. Tá? Pode ser empregado para medi-la, né, sendo o manômetro em tubo de U, né? Pode ser inclinado também, né, conforme a gente vai ver na figura. Então, eu tenho essas medidas aí, certo? Então, quando eu exerço uma pressão, né, sobre um líquido, essa variação de deslocamento aqui vai dar a medida da pressão, diferença de pressão, né? Vai dar a medida da, da pressão que eu quero aqui, tá certo? A coluna vai ser a pressão nesse ponto aqui. Eu tenho vários instrumentos, né? Vários tipos de medidas aí, tá certo? Esse segundo formato aqui, que vai ser a coluna de vácuo, semelhante ao experimento de Torricelli, certo? Eu posso medir ele de uma forma inclinada, mas olha, interessante que aqui a medida é do H, tá certo? Aqui, por que é usado o inclinado? Professor, por que eu não uso já esse daqui, em vez de usar o inclinado? Por quê? Porque alguns líquidos, eles têm uma densidade um pouco maior. O que acontece? Eles têm uma diferença na hora de medição em tubo reto, tá? Eles ficam, vamos dizer assim, nas bordas aqui, então ele não tem uma precisão, tá? E de maneira inclinada eu consigo uma precisão um pouco maior, tá? Por isso tem um formato inclinado. Então aqui, como a gente já viu, né, a variação de pressão vai ser a μGH, certo? Massa específica vezes a G vezes o H, tá certo? Uma coisa importante que eu queria só colocar aqui é para líquidos, tá certo? Quando a gente tem gases, como o gás, a densidade dele é muito baixa, então uma variação de altura aqui, tá certo? Vou precisar de uma variação muito grande de altura para mim ter uma variação, tá certo? De pressão. Então, eu posso considerar, por exemplo, que a altura desse ponto e esse ponto, a pressão é a mesma, tá certo? A gente viu que a pressão atmosférica, eu tenho que subir 100, 200, 300 metros para ter uma variação pequena de uma variação ter uma variação pequena de pressão, tá certo? Então, esse ponto aqui, tá certo? É mesmo que esse ponto, que esse ponto, que esse ponto aqui. Por quê? Porque o gás, tá certo? Ele tem uma densidade muito pequena, então a variação de altura, uma pequena variação de altura é desconsiderado, tá certo? Então vamos lá. O manômetro do tubo de Bourdon, né, ele consiste em transformar a pressão de um líquido, né, em um deslocamento e fornecer um sinal elétrico proporcional à tensão. Ele pode ser em formato C, helicoidal ou espiral, certo? Com a pressão de entrada, né, ele tem uma função de essa helicoidal e espiral aqui tem a função de uma mola e C, né, tem uma função de do conceito da força sobre a área, né, da mola, e ele transmite essa pressão por uma escala graduada, através de um ponteiro. Então, eu tenho um manômetro C, esse tubo é oco, certo? Então, eu tenho
deflexão do ponteiro conforme uma engrenagem mecânica, né? Conforme a variação da pressão. Tem um modo espiral e um modo helicoidal. Na realidade, os três são deslocamentos mecânicos da força de uma mola. Tá, ok? Então, eu vou ter sensores de pressão capacitivos, né? Que é o detalhe construtivo dele é um sensor, é um capacitor, né? Então, conforme a armadura móvel ela sofre uma variação, né? É proporcional essa variação de pressão à sua capacitância. Isso pode ser medido através do circuito eletrônico, que a gente viu o circuito lá, que tem a parte que ele faz a equalização, ele faz o proporcional, né, à pressão medida. Então, eu vou ter aqui, né, um deslocamento, né, e tem um efeito de um capacitor aqui, certo? Então, tem um diafragma, certo? Que vai exercer a força sobre né, essa função capacitiva aqui dessa placa, tá certo? Conforme esse deslocamento, vai ser proporcional à medida. Lógico, esse aqui já é um sensor mais robusto, que ele vai ter um medidor aqui, um medidor digital, vai ter um transmissor, tá certo? E esse é o primeiro tipo de sensor, o segundo tipo de sensor que a gente está vendo. Então, como a gente viu no detalhe, né, já tem um circuito eletrônico que vai fazer essa medição da unidade capacitiva proporcional à pressão. Né? O emprego desse tipo de sensor vai eliminar problemas aí de como alavancas, né? Parte mecânica aí, ele pode ser mais rápido em relação à velocidade, tá certo? Tem maior precisão, porém ele fica sujeito às condições de temperatura do processo, tá certo? Então, a temperatura, como você até comentou aí, também ela influi no processo aí, certo? Eu tenho sensores indutivos, né? A gente já viu aquele transformador diferencial variável, né? Que conforme o deslocamento que eu tenho do núcleo ferromagnético, vai ser proporcional à tensão de saída, que é proporcional à pressão. Então, eu tenho a grandeza física, o transdutor, que é a conversão elétrica, tá certo? E depois o valor medido aí, tá certo? E esses sensores podem medir uma faixa bem ampla e são sensíveis só que eles são sensíveis a vibrações e a campos magnéticos, tá? Então cada um vai ter a sua aplicação específica aí, tá certo? Então, como a gente já viu, né, eu vou ter uma deflexão do material. Conforme essa deflexão do material, né, pela pressão, eu vou ter um deslocamento de uma bobina, do núcleo, diante de uma bobina. Esse deslocamento ele vai gerar uma tensão proporcional. O sensor piso resistivo, por isso que é aquela primeira aula lá dos materiais, lá, que a gente teve uma aula específica dos tipos de materiais. Aqui a gente só está, de uma certa forma, revisando, tá certo? Eu estou usando para pressão aqueles materiais, lá, o piso resistivo, o deslocamento linear magnético, tá certo? Capacitivo. Então, aqui ele usa um strain gauge, né? Empregado em células de carga, tá certo? Uma das extremidades da lâmina é fixa, tá certo? Apoiada sobre um ponto rígido, enquanto a outra ela tem uma deflexão, né? Ela vai ter uma força aplicada. Na figura a gente vai ver que o transmissor de pressão, né, de uso geral, ele transforma os sinais elétricos em saída analógica de 4 a 20 mA, uma saída padrão, proporcional à tensão. Então eu tenho uma força, tá, materiais diferentes aqui, né? Tá, a lâmina é uma base flexível e a base piezoelétrica aqui, certo? Então conforme a deflexão gera uma tensão, né? Uma resistência no material. Essa resistência é medida por um circuito eletrônico. Aqui é um exemplo de um sensor piso-resistivo aí. Sensor piezoelétrico, né? Ele vai trabalhar na faixa de entre 1 milibar a 10 kilobar. Então ele tem uma alta variação de pressão aí. O bom dele é que ele vai ter uma resposta linear, né?
de pressão e pode ser em alta frequência. Então, eu posso trabalhar em frequência, tá certo? Ele mostra, né? Vou mostrar o esquema básico de um sensor, tá certo? Então, eu tenho o material, a pressão aqui, o diafragma, tá certo? E o material piezoelétrico aqui. Vai gerar tensões elétricas conforme a pressão aplicada aqui. Aí tem os manômetros tipo membrana, tá? O diafragma é constituído por um disco de material elástico, né? Metálico ou não, fixo por uma borda. Uma haste fixa ao centro do disco está ligada ao mecanismo de indicação, certo? Quando a pressão é aplicada, a membrana se desloca. Esse deslocamento é proporcional à pressão aplicada. Então vamos ver a imagem dele aqui, certo? Então, né, tem uma pressão, né, aplicada a um dispositivo aqui, tá certo? Ele vai forçar, através de uma força aqui, ao deslocamento do ponteiro. Esse proporcional. Então, tem o efeito de uma mola, que na realidade também é uma outra maneira aqui de um sensor mecânico, né? Sensor mecânico nesse caso. Tá ok? O pressostato, um dos elementos mais empregados, ele utiliza o sensor como diafragma. O pressostato também, a gente vai ter o ajuste de duas posições, né? O ligado ou desligado, certo? Em aplicações sujeitas a pressões elevadas em processos industriais, os equipamentos ficam sujeitos a possíveis deformações. Desse modo, deve evitar aí danos e rupturas que podem causar acidentes e prejuízos. Então, a pressão ela vai ter que estar dentro da faixa dos limites determinados, né? Segurança aí, tá certo? Ela é realizada por um pressostato, né? Que faz esse controle, né, do limite da pressão. Tá certo? Um exemplo simples é que eu já falei para vocês aí seria a válvula de uma panela de pressão. Ela faz o controle da pressão. Esse dispositivo pode controlar a pressão de qualquer processo que necessite de um controle tipo on-off, certo? Liga ou desliga. Pois pode enviar ou cessar de enviar sinais para controle de bombas, atuadores e motores aí. Pode oferecer segurança, evitando, né, a entrada em locais quando o nível de pressão não é seguro e comutar circuitos elétricos de acordo com a necessidade de um processo. Então, o pressostato é um instrumento mais simples, né, que vai fazer esse nível aí. A pressão está dentro da faixa ou fora da faixa. Não, não seria um controlador. Ele seria um sinalizador, tá certo? Para um controlador, tá certo? Ah, professor, ele teria a função ali de desligar um circuito? Teria, tá? O pressostato teria essa função, mas não seria bem um controlador, tá? Seria tipo mais uma válvula de segurança, vamos dizer assim. O pressostato seria um sensor de segurança, tá certo? Um sensor on-off aí, tá certo? Porque eu posso mandar ele desligar, mas vou ter um outro instrumento que vai fazer o liga e desliga lá dos motores, tá? Ele não seria necessariamente o controlador, ele seria um acessório do controlador. Tá ok? Aí tem o manômetro tipo de Foley, de mola, né? Aí a gente tem, que eu falo para vocês. Seria um auxiliar, exatamente. Seria um auxiliar. Aí eu tenho o manômetro de folha ou de mola, tá certo? A gente divide, na realidade, os sensores de pressão entre os mecânicos e os que fazem tem o transdutor elétrico, tá certo? Então, a gente tem esse de mola, né, de Foley, que seria um cilindro metálico corrugado, né, o sanfonado. Vamos ver a imagem dele que fica mais fácil. Então, a sanfona ela tem uma mola que, conforme a pressão, ela aciona a mola, também tem o mesmo efeito mecânico aí de uma mola, certo? Ele só a característica que muda de todos os sensores que a gente vai estar trabalhando de força de mola vai ser o formato do instrumento aí,
tá? Os sensores mecânicos. E por último, tem a tabela que só para a gente recordar, é a gente usar a coluna X até achar a grandeza que a gente quer e subir ela, a gente acha o valor aqui, certo? Se eu tiver 1 kPa para, por exemplo, aqui para bar, não, kPa para bar, certo? Eu vou multiplicar por 0,01, certo? Então eu venho no X e faço a multiplicação 0,1 e baixar em bar, tá? Esse seria o uso da tabela. Então, dentre as variáveis que podem ser medidas, a pressão não é somente monitorada ou controlada, mas também permite monitoramento de nível, vazão e velocidade, por exemplo. Então, a medida da pressão pode ser proporcional, conhecidas outras grandezas, ela pode medir outras grandezas aí. Assim, a medida de pressão constitui um dos itens que devem ser considerados quando for estudados outras medidas aí de controle, medidas de controle em um processo. Tá? Então, através dela, eu também consigo medir outras grandezas aí. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Só parar aqui a gravação.